Buguei totalmente a começar com a introdução do podcast. Olá, YouTube, novamente. Estamos aqui com mais um react. Existe uma palavra em português para react? Mais uma reação. Reagindo. Mais um reagindo ou uma análise. Estamos confusos com o que isso aqui é, mas dessa vez um pouquinho diferente do nosso último, né? Como vocês assistiram aí. Se não assistiram, vão assistir. Que a gente fez do WandaVision. Esse vai ser um pouquinho diferente o formato, né? Sim, porque aqui, em vez de trazer alguma coisa que a gente assistiu e achou bastidores e tal, dessa vez a gente tá trazendo alguns trampos que a gente fez. Não a gente em conjunto, né? Porque pandemia, cidades diferentes, vocês sabem. Mas a gente vai trazendo, assim, coisas que cada um fez e tal, e falando um pouco sobre isso. O legal é que assim, a gente consegue contar mais de dentro do processo também, né? Verdade. Quando é making-off dos outros, tem muitos, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Realmente, só as únicas pessoas que sabem é quem tava no dia para poder falar. E aí, é por isso que é legal a gente falar dos nossos... A gente vai poder falar dos perrengues de verdade, né? Temos de tudo aqui. Conteúdo que quiser, conteúdo que vocês indicarem, a gente faz também. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Você quer saber? Então eu vou te falar. Por que as pessoas sadias adoecem? Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo tá guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando de atenção, que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada, não conta. A amizade é importante, mas o amor escancara a tampa. E o que te faz feliz também provoca dor. É a cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam. Se esbarram nas ruas, se maltratam. Usam a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más. Elas só estão perdidas. Ainda tem. Não quero ver você triste assim não. E a minha... Bom, vocês assistiram já, né, esse pequeno clipezinho que eu fiz dentro do estágio que eu tava fazendo. E aí acho legal situar um pouco a história de como foi que isso surgiu. Eu tinha ido nesse dia para gravar um vídeo, inclusive o vídeo tá linkado aqui embaixo, mas ele é um vídeo maior, tem alguma coisa entre 15 e 20 minutos, se eu não me engano. Ele é nesse formato bem vídeo do YouTube mesmo, que ele é quase um vlog, mas não é exatamente um vlog porque ele está passando um conteúdo. Não sei se tem exatamente um termo para isso, só que aí eu cheguei lá e o pessoal tinha pensado nessa ideia para colocar antes. O vídeo falava de poesia, né? E daí pensaram, se declarasse uma poesia antes para fazer algo bem artístico e tal. E também explicar que, como eu falei, era um estágio, né? Então são pessoas que eu conheço, trabalho sempre. Então é normal a gente chegar, às vezes, com uma ideia diferente, assim, e a gente realmente fazer. Só que aí tá, uma ideia nova, a gente tinha um limite de horas, a gente já sabia que esse limite de horas quase todo ia ser pro resto do vídeo. Me falaram da ideia, aí eu falei, calma aí, me dá uns minutinhos pra eu pensar. Eu tive, 5, 10 minutos pra pensar, aí a gente tinha o quê? Uns 15 a 30 minutos pra gravar tudo isso. Na hora da edição também, eu tinha relativamente pouco tempo, assim, digamos, eu podia pegar um dia, dos dias que eu tinha separado no máximo pra editar, pra fazer essa parte introdutória. Teve pouco tempo pra gravar e pouco tempo pra editar. Esse era o resumo do que eu queria dizer. Uma das coisas que eu escutei na faculdade que eu levo pro resto da vida é que não adianta você fazer as coisas bem feito, né? Bem feito tem várias pessoas que fazem. Você tem que fazer bem feito e rápido. E na surpresa também. Eu sempre digo que a gente... Tanto a gente que aprende na faculdade, quanto quem não faz faculdade, mas aprende no guerrilha, assim, eu sempre acho que a gente tem essa vibe, né? De aprender muitas áreas, assim, ter muito referencial, não só referencial de coisa que assistiu, mas referencial de técnicas, referencial de trabalhos dos outros. Então acho que a gente leva uma certa vantagem, assim, tanto o pessoal da faculdade quanto da guerrilha, nessa questão de, tipo, pô, pensamos numa coisa aqui da hora, não é o que você veio fazer, talvez não é algo que você nunca tenha feito, vamos, daí você
beleza, dá 10 minutinhos e vamos. É um repertório, né? É questão de ter repertório. Ou você estuda, né, para aprender com o repertório dos outros, ou você faz até adquirir seu próprio. As duas vão chegar a objetivos semelhantes. Inclusive aí, quando chegaram com essa ideia de fazer, e como foi falado pra mim, estilo aqueles clipes onde vai aparecendo recortes de um quadro em cima de outro quadro, né? E alguns em preto e branco e alguns com cor para dar mais destaque, e recortes de um close seria tipo um primeiríssimo plano, né, numa linguagem mais acadêmica, ou esse super close. Não é algo que eu já tinha feito, mas é algo que eu já tinha visto, e aí eu desenvolvi um jeito de fazer lá. Mas é importante, né, tipo, com quantas câmeras, né, você fez isso aqui? Porque, beleza, eles te deram uma ideia, você teve 10 minutos para pensar, mas a questão é qual equipamento que você tinha disponível ali, né? Tipo, você tinha um estúdio, você tinha 3 câmeras, qual é que é? Acho que isso é importante, porque você tem que levar isso em consideração na hora que você tá pensando na ideia, né? Sim, eu não vou lembrar agora exatamente o equipamento, os modelos, mas eu tinha um microfone lapela, que eu acho que ele aparece, né? Dá pra ver, mesmo a camiseta sendo preto, que ajuda a esconder. Ele tava ligado num Zoom H4n, que é um gravador bem legal aí, que vocês não vão ver no vídeo, porque a gente esconde o gravador, né, claramente. A parte de foto, né, a parte de câmera, era uma Canon, se eu não me engano, era uma 6D, provavelmente, com uma lente que eu vou chutar que seja a 28-75 que a gente estava usando. Mas enfim, era uma lente zoom que ia desde esse range 24, 28 até 70 ou 100. Eu sei que tem 2 lentes lá. E normalmente a gente grava o resto do vídeo com 2 câmeras. Só que aí grava dentro do estúdio. Quando a gente foi para fora do estúdio, e antes de me avisar, eu levei só uma das câmeras. Eu acho que esse range é um dos melhores, assim. Dá pra fazer muita coisa, né, utilizando tanto um super close quanto um plano mais aberto. Assim, dá pra se virar com bastante coisa. A lente zoom salva muito, né, quando você não tem uma coisa específica que você vai gravar sempre e você não tem também um kit inteiro de lentes, ou mesmo você tem que montar e desmontar, então não adianta você ter uma bolsa gigante de lentes. Aí essas lentes com um zoom grande salvam. Aqui você teve que se virar com a luz ambiente e o cenário que tinha ali, né? Aí eu já tinha comentado que tem uma regra clássica, né? De não filma contra a parede branca e tira as pessoas de perto da parede. E aí você pegou e filmou na parede e encabeçou do lado. E mesmo assim deu certo. Exatamente. A gente tava... acho que é jardim de inverno que chama, ou... Eu não vou saber o termo arquitetônico, sei lá. Mas enfim, era um lugar dentro dos muros, mas a céu aberto. O horário aí devia ser só luz do sol por volta das 8h30 da manhã, né? Pra ela não estar tão de cima, assim. Mas já dá pra ver que ela tá marcada, inclusive por causa de uma planta perto. Então tem esse estilo de luz que... A luz do sol passando por plantas, ela deixa uma luz muito única, assim, que são algumas sombras e algumas luzes, por causa das folhas. Em alguns takes dá pra ver mais do que os outros, inclusive porque existiu, sim, uma passagem de tempo, né, entre um take e outro. Mas, falando da parede, de fato, é uma coisa que, assim, eu falo muito, inclusive pra várias pessoas isso, de tipo, só afasta da parede esse objeto que vai dar melhor, principalmente porque não principalmente, tem outro... A sombra também é um motivo muito principal. Mas também tem a questão do fundo desfocado, né? Que fala, porque eu não tô conseguindo desfocar o fundo, eu preciso de uma lente 1.8, 1.4. Não, se a distância entre o seu fundo e o seu objeto for maior, até em f4 você desfoca o fundo, f6.5. É uma questão de distância física mesmo, isso de desfocar, né? Se a coisa está muito longe, ela vai desfocar. Uma das decisões, assim, essa parede, ela é uma parede branca, mas ela é uma parede com detalhes, né? Uma textura. O que ajuda muito a ficar uma coisa diferente, não ser só uma parede branca de fundo. Também eu acho que tem a ver assim com uma questão, quase um storytelling. É uma poesia do Criolo, né? Chama Ainda Tempo, a música, é uma música dele, que estava sendo recitada a letra. Só que é uma coisa assim, que eu acho que traz bastante essa vibe urbana, né? E é uma coisa 100% leve também, que eu quero passar, assim, um fundo
tudo muito bonitinho. Eu achei que essa textura trazia bastante isso também. Eu achei que encaixou. Não sei, mas a próxima coisa que me chamou mais atenção foi o que você disse agora, que você editou essa primeira parte em um dia, né? Sim. O vídeo, ele é bem agitado, assim, né? Mas daí, se você for analisar, você usou efeitos simples, né? Mas você usou eles de forma eficiente para não ter um trabalho gigante, mas mesmo assim fica visualmente interessante, né, de assistir. Esse efeito, inclusive, ele é simplesmente... Ó, a foto da timeline aí, pra quem estiver vendo, é só você colocar um clipe em cima do outro e diminuir um pouco a escala. E daí você pode posicionar também onde você quiser. Claro, a colorização em preto e branco do que tá no fundo, ou às vezes do que tá na frente, também pode ser, ajuda a diferenciar, né? Principalmente por serem quadros muitas vezes muito parecidos. Você falou da edição rápida no sentido assim, o ritmo do vídeo rápido, né? E ele entra muito no que eu falei também de que ela estava recitando e não cantando a música. Como inclusive ia ser muito mais demorado ela treinar para recitar sempre exatamente no mesmo ritmo, pra gente ter só uma trilha de som e só ir montando as imagens em cima, o que eu fiz foi usando os sons de cada take para estar sincronizado com a boca, certinho. E aí quando eu cortava de um take pro outro nas linhas de som, nas faixas de som, para tirar intervalos e respiros e deixar mais acelerado, eu usava o corte. Então toda vez que tem um corte de imagem é porque também tem uma faixa de som sendo cortada. Tem um beat de fundo, que é um beat da música original, e ela tá de fundo exatamente para unir todos os áudios. É como se fosse aquele room tone, só que um room tone de uma música. Sim, música funciona para unir quando os cortes estão muito evidentes assim, ou os cortes estão chamando muita atenção, a música realmente ela dá uma unificada, né? Tanto em ficção quanto em institucional, qualquer tipo de trabalho audiovisual. Algum som que se perpetue durante todos os takes ajuda muito a colar tudo. Aí tem uma parte que eu gosto muito, que é lá pro final, pouco antes de entrar os motion graphics, né? Que inclusive, só pra deixar claro, não é um trabalho meu, então não vou nem citar ela, só deixei aí, porque vocês vão ver no vídeo original também e tal. Mas essa ideia de juntar com a voz do cantor mesmo, original, com a música original. Tirei essa referência, sabe do quê? De animes. Porque tem umas cenas muito épicas em animes, assim, que é tipo, um personagem e o outro começam a falar a mesma coisa, sabe? Tipo, as mesmas frases, e aí vai unindo a voz dos dois, tipo, e corta a tela no meio, ou alguma coisa assim, ou eles se encontram. Mas enfim, eles vão falando a mesma frase e vai unindo as duas vozes, tipo, uma falando por cima da outra. Aí é uma coisa que eu pensei, tipo, putz, imagina que da hora. Na verdade, o que eu pensei originalmente seria, tipo, imagina que da hora no final, assim, quando ela tá terminando, vai juntando com a voz dele, e aí com o efeito de transparência vai mudando pra uma imagem dele cantando no show. Mas aí eu lembrei, tipo, não, pera, eu não tô fazendo um clipe, eu tô fazendo só um vídeo aqui que tem que entrar a abertura do programa. Mas dá pra fazer com a música. Inclusive aí eu tive que mudar muito, fazer o corte certinho na voz dela. Eu peguei a faixa original da música, anotei com as ferramentas do Premiere, né? Anotei, tipo, beleza, aqui ele fala, as pessoas não são más, aqui ele fala, ainda há tempo. Daí eu peguei os trechinhos que ela falava isso, sincronizei, fiz de uma forma que eu conseguia colar tudo certinho. Essa é uma das partes que eu acho mais legal, assim. É engraçado como a gente tira referência dos lugares mais nada a ver possível, né? Não dá pra ter muito filtro, assim, de... Ai, só posso pegar referência de coisa que é muito parecida. Às vezes a referência vem de um lugar muito longe, mas acaba ficando muito bom. E, inclusive, por isso que na faculdade, e também muita gente faz isso, é você consumir muita arte, né? Assim. Isso tem a ver com repertório também. Vejam coisas diferentes, porque ter repertório ajuda em todas as etapas. Antes da gente, no comecinho a gente estava falando nisso, né, que você usou o seu repertório para poder pensar no que você ia fazer em 10 minutos e usou de novo na hora que você estava editando, bateu uma ideia aí. A gente do audiovisual tem uma vantagem ótima que a gente pode parar para assistir série ou assistir filme no cinema e falar que a gente está fazendo pesquisa. Eu comecei a assistir Big Brother nesse ano e eu falei assim, não, é pro meu TCC, e é verdade. Então, inclusive quem não sabe do que ele tá falando, vai ouvir e assistir nossa série #TCC. No Spotify e aqui também no YouTube. Sim, e no Apple Podcasts, e no Google Podcast, e no Anchor. E tudo. Assim, eu acho que uma coisa também que eu queria citar foram os lados negativos de ter pouco tempo e de
ter sido algo Nossa. não muito planejado. Por favor, a gente fica só exaltando aqui, parece que é tudo uma maravilha, né, as coisas, mas na verdade é perrengue atrás de perrengue. Sim, o color grading de alguns clipes, mesmo tendo sido gravado com a mesma câmera, mesma lente, mesmo local, por causa da luz de horários diferentes, de ângulos diferentes, alguns clipes não estão com o color muito igual. Principalmente se você comparar a camisa. Em alguns takes o preto está muito mais cinza, em outros ele está muito mais quase 100% black. Isso é uma coisa que, infelizmente, assim, tipo, me irritou. Só que eu tinha uma data para mandar o vídeo exportado e eu tinha que fazer todo o resto do vídeo, como eu falei, né? Então eu não tive tempo de voltar. Eu pensei, tipo, nossa, eu preciso voltar nisso aqui depois. Isso aí foi causado justamente porque o sol, às vezes ele tá difuso, né? Porque tá com nuvem e às vezes ele tá mais duro. E aí o contraste aumenta e você tem que escolher, ou você perde, ou você estoura a pele, ou você perde o preto, né? Não tem muito o que fazer. O ruim de trabalhar com sol sem ter um butterfly é porque o sol fica mudando a qualidade da luz. Inclusive, a exposição da câmera vai mudando bastante. Só que se fosse só exposição, isso a gente arruma fácil até, né? O foda é que quando muda a luz, muda as sombras também, né? Onde bate luz e onde não bate. O que você teria que ficar fazendo é trabalhando com contraste, né? Até ajeitar o contraste das duas coisas. O que é realmente difícil, porque você está tentando igualar um contraste de uma luz dura e de uma luz difusa para ficar parecido. Ia dar um belo de um trabalhinho. E tem alguns cortezinhos também que eu não gostei muito, mas assim, acho muito difícil achar qualquer vídeo meu que eu tenha editado que não tem alguns cortezinhos. Eu acho que isso é muito coisa de editor, né? Tanto que a gente fala que você precisa ter uma data limite para acabar, porque senão você sempre vai continuar trabalhando no mesmo projeto. Mas você gosta de ver os seus vídeos antigos? Eu gosto de ver meus vídeos antigos, tanto porque tem alguns que eu ainda acho, tipo, nossa, nisso aqui eu arrasei, ou para ver a evolução. Eu acho legal pensar assim, tipo, quando a gente assiste uma coisa antiga nossa, né? Tem gente que não gosta de ver, mas quando eu vejo, mesmo que eu ache erros, eu fico pensando assim, nossa, naquela época que eu fiz, eu não sabia que isso era um erro. Se eu tivesse feito isso hoje, eu teria corrigido. Então eu penso, nossa, eu aprendi realmente essas coisas, né? Um dia nós dois vamos olhar para esses 2 vídeos que a gente gravou, que são os pilotos desse formato, vai falar assim, nossa, olha só como é que tá tudo bagunçado aqui esse negocinho de fez. Esse dia pra gente vai ser daqui umas 2 ou 3 semanas, quando a gente tiver já feito alguns, né? E vai olhar pra ele e falar, por quê? Por quê? Tava assim. Bom, eu acho que isso, assim, era o geral que eu tinha pra falar. Principalmente pra quem também tá começando a produzir conteúdos aí e tal, e tem curiosidade de saber como é que acontece as coisas. Realmente é um trabalho muito simples, né? E mesmo sendo simples, envolve tanta coisa que a gente conseguiu falar aqui desses 1 minuto. Se ficou alguma dúvida aí depois de assistir o vídeo inteiro, por favor comentem, porque eu vou adorar conversar. Eu sempre falo para comentarem que a gente responde, mas principalmente falar sobre coisas que eu estava presente eu acho muito legal. Então, qualquer dúvida aí, qualquer coisa. E claro, sugestões do que vocês teriam feito diferentes, porque isso vai aumentar o meu repertório, o nosso repertório, e espero que a gente tenha aumentado o repertório de vocês. Então deixem sugestões do que vocês teriam feito diferente também. É isso então, falou!